Fala galera, beleza? Brass of Lancashire. Joguinho de estratégia econômica, 2 a 4 jogadores. Martin Wallace, gravei um vídeo dele, foi um unboxing aí. Isso aqui é um Kickstarter, em 2017, foi entregue agora em 2018. E depois do vídeo o pessoal perguntou se ia fazer mais vídeo, mais alguma coisa, eu resolvi fazer mais material para ele. Então, esse vídeo é o setup e regras do jogo, tá? Depois eu gravo um vídeo com gameplay introdutório, certo? Tem uma versão introdutória para aprender o jogo. Primeira coisa, pega o deck de cartas, remove as cartas que não são para 2 jogadores. Vocês vão aqui pelos ícones. Se tiver o ícone de 2, são cartas para 2 jogadores. Se não tiver, e por aí vai. 3 jogadores, 4 jogadores, certo? Você vai terminar com um deck de 40 cartas. Fora isso, você vai também remover as cartas que tem o ícone com exclamação. Essas cartas são 2 cartas só. Elas são da edição que eles chamam de em homenagem à comunidade do Brass que criou para a antiga versão o tabuleiro para 2 jogadores, porque a primeira versão desse jogo só era para 3 e 4 jogadores. Essa já dá para 2 a 4 jogadores, certo? Então faz o deck, remove nas cartas, embaralha e coloca aqui, certo? No espaço do deck. Antes de colocar o deck, você vai retirar 2 cartas, que é uma por jogador, colocar aqui, vai pegar o tile do que ele chama de Rocket Stephensons, na área do canal, e coloca aqui por cima. Essas 2 cartas aqui embaixo não vão ser utilizadas na era do canal. Depois você coloca o deck aqui por cima. Esse é o deck disponível do jogo. Pega os tiles de venda de algodão para o mercado externo, faz a mesma coisa que fez com as cartas, separa pelo número de jogadores, no caso aqui 2 jogadores, a gente só vai pegar tiles para 2 jogadores, certo? Aqui dá para ver o símbolozinho, certo? Depois que você faz isso, você embaralha eles e coloca aqui, certo? Fechado. À medida que eles forem utilizados, eles vão ser abertos e colocados nesse local. Coloca um cubo em cada espaço livre do mercado de carvão e no mercado de ferro. Separa o dinheiro aqui do lado e retira 30 moedas para cada jogador, ok? As moedas são divididas em 1, 5, 10 e 20. Separei aqui 6 de 5. Preenche o player board de cada jogador. Todos os player boards são iguais. O que muda são as cores das peças, certo? E é bem fácil de preencher, porque o player board ele reflete a imagem de cada tile. Então, por exemplo, as indústrias de algodão, nível 1 a 4, portos 1 a 4, estaleiro 1 ou 2, ferro 1 a 4 e carvão 1 a 4. E se você remove o tile, a imagem é igual à frente do tile, certo? As informações que tem nas laterais esquerda e direita, elas refletem o verso do tile. Para quem não conhece o jogo, isso aqui são informações de custo para a construção e aqui são os ganhos caso a indústria, ela, digamos assim, né, faça uma venda. Mais detalhes vocês vão ver no vídeo com as regras. Preenche tudo, coloca os tiles de links do lado ou onde você quiser. No caso aqui a gente tem link de canal e no verso link de ferrovia. Eles são utilizados para interligar as localizações. Separa o dinheiro aqui do lado e um cartão de Play Aid, onde diz o que faz no round, quais são as ações disponíveis, pontuação do canal, pontuação na era das ferrovias. É bem explicadinho, não tem muito erro não. Colocar o marcador de pontos de vitória no número 0 da trilha, ele é um hexágono, tá? E colocar o marcador de renda a cada round no ponto 10 da trilha de pontos, que é onde é o 0 do início da trilha de renda. Então, a trilha ela se divide em 2 colunas aqui que vão correndo. A numeração de pontos de vitória e a numeração de renda, certo? Lembrando que os marcadores sempre correm pela marcação de vitória, certo? O que muda só é a leitura. Colocar o marcador de venda para o mercado externo aqui no topo, na parte mais superior aqui da trilha, ok? Ela está totalmente relacionada com o que acontece aqui em cima quando você vira. Retira 8 cartas para cada jogador, onde elas vão ser guardadas com cada um em mãos. E por último, sorteia os tiles dos jogadores. No caso aqui, cada tile tem 2 faces, você escolhe qual você quer utilizar. Existem 2 personagens femininos, tá? No jogo, em todos os tiles. No caso aqui eu estou pegando o amarelo e o vermelho, que vão ser os exemplos que eu vou usar nas regras do jogo. Você sorteia de forma como você quiser e coloca na ordem de sorteio aqui. No caso, o primeiro jogador, o segundo jogador, terceiro e quarto, caso for jogar com mais jogadores. No caso aqui vão ser 2, primeiro e segundo jogador.
Esse é o setup do jogo, bem simples, não tem muito mistério. O jogo mesmo difícil vai ser a questão da estratégia. Então, vamos para as regras agora. Vamos lá. O Brass, a mecânica do round dele não é complicada, é relativamente simples, certo? Ele é dividido em duas eras, a era dos canais e a era das ferrovias, que no mapa são indicados pelas linhas, bem fácil de ver, você vai ver que aqui tem ferrovia e canal, depois eu vou dar um zoom e vocês vão ver melhor. E ganha no jogo quem tem mais pontos de vitória, mais VPs, certo? É bem simples, bem nada. Os pontos são contados ao final de cada era, então quando acabar o deck da era de canal, são contados os pontos da era de canal. Quando acabar o deck na era de ferrovias, são contados os pontos na era de ferrovia. No final, a gente soma tudo e vê quem é o vitorioso. Durante cada round, cada jogador pode fazer duas ações, certo? Essas ações são realizadas descartando cartas, ok? Dependendo do que você for fazer, a face da carta importa e dependendo da outra ação, a face da carta não importa. Você pode descartar qualquer carta para realizar. O Player Aid, você tem acesso a todas as ações disponíveis no jogo, certo? E no caso aqui, as ações são construir, no caso build, network, que é aumentar a sua rede de negócios, desenvolver, vender e pedir empréstimo. Fora essas 5 ações, você pode ter a ação de passar. Eu vou explicar uma por uma agora e não necessariamente nessa ordem, tá? Eu vou começar acho de baixo para cima, porque quando você explica as anteriores, construir se torna até mais fácil de entender, beleza? Vamos lá. A primeira ação que eu vou explicar é empréstimo, que na minha opinião é uma das ações mais importantes que tem no jogo. Eu acho que você não pode ter medo de pedir empréstimo de jogo aqui, tá? Tem que pedir emprestado. Sem pedir emprestado o negócio não vai para frente não. Como é que funciona? A primeira coisa que você vai fazer é, você vai escolher uma carta da sua mão, não importa qual seja a carta, certo? A face da carta não tem muita relevância. Então você escolhe uma, descarta essa carta na sua área de descarte e aí você vai escolher o valor, onde pode ser de 10 a 30. Para cada 10 libras que ele pedir emprestado, ele vai diminuir 1 no income dele, na renda dele. Hoje ele tem 4, então ele vai diminuir para 3 de renda, certo? Deu para notar aqui que eu pulei 2 casas, eu não pulei uma. Por quê? Porque você não usa a trilha de pontos como referência. Você usa agora, no empréstimo, você usa a trilha de renda, certo? Então se eu estou aqui no 18, na casa 4 de renda, a gente tem o número 17, 18, eu vou reduzir para o número 16, porque é onde está a renda número 3, tá? Lembrando também que quando você reduz a renda, você coloca na casa mais avançada da renda que você caiu. Então no caso aqui, vou criar outro exemplo, em vez de ser 20, ele pediu 30 emprestado amarelo. Então ele vai diminuir do 4 para o 3, 2, vai diminuir para o 1, certo? Então ele vai diminuir aqui para a casa à frente do 1, que é a casa 12. A segunda ação disponível é a ação de venda, que para fazer a ação de venda você precisa de 2 coisas principais. Uma é, você precisa de fábricas de algodão que não tenham sido ainda viradas. Você precisa também que essas fábricas estejam conectadas ou a um porto, ou portos, ou ao mercado, no caso aqui, Midlands. Depois disso, você vai pegar uma carta da sua mão, não importa qual é a face, não importa nada disso, qualquer carta pode ser, e você descarta, certo? Descarta a carta, que é o que vai lhe permitir abrir a venda. Quando você descarta a carta, a partir daí você pode vender quantas fábricas de algodão você tiver disponíveis abertas, contanto que você tenha portos ou mercado disponível para venda, tá? Então vamos fazer uma venda primeiro por portos. A primeira venda que eu vou fazer, eu vou vender essa fábrica esse algodão para um desses 2 portos aqui, porque eu estou conectado. E a conexão, lembrando, não precisa ser necessariamente de links meus, pode ser qualquer link possível. No caso aqui eu tenho um link meu e um link do oponente. E eu vou explicar 2 formas de venda aqui. Porto se for meu. Primeira coisa, você vira a fábrica de algodão que você quer vender, no caso aqui ela está me dando 5 de renda, e você vira uma fábrica de algodão sua, e aí você ganha 3 de renda. Isso é uma forma. Vamos supor que você não tem esse porto aqui, você tem esse porto, e aí você quer vender essas 2 fábricas de algodão. Então a primeira você vai vender para esse porto, do seu oponente, mesma coisa, você vira o seu e ganha esses 5 de renda, e o seu oponente vende isso aqui e ganha os 3 de renda.
Lembrando que a renda, você não recebe na hora o dinheiro, certo? Você não recebe o 5 em dinheiro ou 3 em dinheiro. A renda é o seguinte, lembra que eu disse que eu ganhei 5 de renda do algodão que eu virei, né? Então eu vou pegar o meu tokenzinho aqui que está no marcador de 0 de renda e vou andar 5 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Na trilha de pontos, não é na trilha da renda que eu vou receber no final do round. É sempre na de pontos, certo? Ganhei 5 e o porto do meu oponente, que ele ganhou 3 de renda, sobe 3, certo? Se eu tivesse utilizado o meu porto, caso estivesse disponível, ele não andaria e eu andaria os pontos do porto que eu virei, que seriam 3 meus. 1, 2, 3, certo? Isso só quer dizer que eu andei até o ponto de 4 de renda, que eu vou receber no final desse round aqui quando eu terminar de jogar, certo? Vamos continuar agora a venda. E a minha segunda venda, que eu fiz é a mesma carta, eu posso vender enquanto eu tiver fábrica de algodão. E a minha segunda venda, eu não tenho portos para vender, ó. Os portos já estão todos virados, no caso só tem esse, certo? Se tivesse outro porto, vamos supor que ele tivesse virado, também não poderia utilizar. Se ele tivesse assim, eu poderia utilizar. Mas estão todos virados, não tem porto disponível. E eu quero vender esse algodão, certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou vender para o mercado. Onde é que tem mercado? Todos os mercados estão disponíveis em portos, seja virado ou não, ou em locais do mapa. A gente tem aqui em Midlands, tem um no norte na Escócia e um no leste em Yorkshire, certo? Então, no caso aqui, eu posso vender tanto utilizando esse mercado aqui como esse mercado aqui embaixo em Midlands. O mercado é indicado por um ícone que são duas setas, uma apontando para a esquerda e para a direita, certo? Se eu vender para esse mercado ou para esse, a situação vai ser a mesma aqui que eu vou explicar. Quando eu decido vender para o mercado externo, é um pouquinho diferente, certo? Lembra que no primeiro eu virei o algodão, eu virei o porto, ganhei os pontos, ou então o oponente ganhou um ponto? No mercado externo é diferente, tá? Eu não viro o algodão ainda. A primeira coisa que eu faço é pegar um tile desse e virar para saber quanto vai desvalorizar primeiro o meu algodão. No caso aqui é 3. 1, 2, 3. Isso quer dizer que eu vou ganhar 1 de renda daqui, mais a renda do algodão, que no caso aqui é 5. Então eu vou andar aqui 1 mais os 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Vamos explicar outra situação aqui, tá? Situação diferente. Vamos supor que eu vou colocar isso aqui de volta, certo? E esse marcador aqui do mercado, ele está bem aqui, ó. Então com uma carta eu posso realizar várias vendas, se eu tiver portos e se o mercado estiver disponível, certo? Como é que ele fica indisponível? E é isso que eu quero mostrar agora. Se eu for fazer uma venda de algodão, eu decido, não, vou vender algodão para o mercado. E eu viro o tile, e aqui é -3, e eu diminuo esse token, e ele cai no X, automaticamente toda a minha ação de venda está finalizada, certo? O que eu vendi antes está vendido, certo? Mas a partir de agora eu não posso vender mais nada no mercado e parou minha ação. Então aquela casa de algodão que eu quis vender para algodão, para o mercado, não foi vendida, certo? E minha ação acabou de venda. A partir de agora, ninguém mais pode vender para o mercado enquanto não acabar a era. Isso aqui só vai voltar para o topo quando começar a era das ferrovias. A era do canal agora está encerrada a venda no mercado. A terceira ação que eu vou explicar é a ação de desenvolvimento, que é uma ação relativamente simples, mas extremamente efetiva no jogo, também muito importante. Como é que funciona? É o mesmo esquema, você escolhe uma carta, certo? Descarta ela, não importa qual é a carta, você descarta a carta, e aí você pode escolher de 1 a 2 tiles de indústria para remover do seu playboard, certo? Para remover da sua área de trabalho aqui. Você simplesmente pega o tile, retira do tabuleiro, vamos supor que eu retirei esses dois aqui, essa indústria de algodão e essa de carvão, e aí eu vou, a partir daí, ter acesso a prédios de melhor desenvolvimento, melhor qualidade. Qual a vantagem de fazer isso? Aí entra a dica, certo? Para o iniciante, quem for jogar a primeira vez, segunda vez. Você tendo acesso a prédios acima do nível 1, esses prédios vão ter uma maior duração e vão lhe permitir ganhar pontos 2 vezes. Por quê? Quando você constrói um prédio nível 1 no tabuleiro, quando acabar a era dos canais, uma das ações que acontece é todos os prédios de nível 1 são retirados do tabuleiro e jogados num descarte. Porém, se você construir um prédio de nível 2 lá e ele for girar, e aí você ganha esses pontos no final da área de canal, ele vai se manter na era de ferrovia. Então você vai ganhar ponto de novo para ir na ferrovia, sem precisar se preocupar em construir de novo, certo? Então existe essa vantagem de desenvolver. Mas voltando, retirei 2 tiles,
aqui, né? Retirei os 2 tiles e eu vou ter que pagar isso daqui, certo? Você não paga em dinheiro, você vai pagar em ferro. Não importa se está conectado ou não, o ferro ele é Wi-Fi, né? Ele vai para onde ele quiser, não importa não. Então você vai ver no tabuleiro quem tem ferro e você simplesmente pega o tile e remove. Então o amarelo retirou 2 tiles, então obviamente ele tem aqui ferro na indústria dele e tem a do oponente. E vamos supor que ele tirou os 2 daqui, pagou os 2 ferros, tranquilo. A partir do momento que ele pagou os 2 ferros, ele livrou o espaço da forja, né? Não tem mais tiles em cima, ele vira esse tile, certo? E aí ele ganha tanto esses pontos no final da era, como agora a renda de 3. Tanto o ferro como o tile de carvão funcionam da mesma forma. Quando não tem mais, quando acaba os tiles que tem em cima, ele é virado, certo? Então você ganha a renda, né, e os pontos no final da era. Mas vamos supor que você não tem mais ferro, mas o seu coleguinha tem aqui. Você pode tirar dele também, certo? Não tem problema, contanto que tenha disponível. Ele vai virar, vai ganhar os pontos, mas é melhor do que vir aqui no mercado e gastar o dinheiro, que é a segunda opção de pagar o ferro. Você simplesmente tira quanto você quer pagar, 1 ou 2, e paga o valor que tem aqui. No caso aqui, cada um vale 1. A próxima ação disponível é a ampliação da sua rede, né, da sua distribuição, que é a ação Network. Você faz utilizando esses links aqui, de canal ou de ferrovia, certo? Eu vou explicar primeiro canal. Quais são os pré-requisitos para você poder fazer uma ação de network? Primeira coisa, o local que você vai colocar o tile de link, ele tem que ser adjacente a um local que faça parte da sua network, certo? O que seria isso? Vamos lá. Vamos supor que eu quero colocar aqui, certo? Aqui é fácil. Por quê? Porque ele está adjacente a um local que tem um prédio meu construído. Então ele faz parte da minha network, certo? Se eu quiser colocar, vamos supor, aqui, porque eu quero acessar Macclesfield, certo? Eu posso? Sim, você pode. Por quê? Porque Stockport, que é essa área, é adjacente a uma peça minha. É adjacente a um link, ou no caso aqui é um link, mas podia ser adjacente a um prédio. Mas isso aqui é adjacente a um link meu. Então automaticamente isso aqui faz parte do meu network, certo? Se eu quiser colocar aqui, eu não posso, porque aqui não é adjacente a nada que faz parte do meu network. Nem Midlands e nem Macclesfield. Nenhum dos dois é adjacente, nenhum dos dois faz parte da minha network. Aqui é possível. Por quê? Porque Northfield é adjacente a esse link meu, então faz parte da minha network. Resumindo, você pode colocar links em qualquer canal ou linha férrea que seja adjacente a algum prédio ligado a uma peça sua, certo? É muito simples. Ou que tem uma peça dentro. No caso aqui, tem uma peça dentro. No caso aqui, é adjacente a uma peça minha, certo? Quando você coloca um canal, existe um custo, certo? Que no caso é de 3 moedas em dinheiro. Essa indicação de custo, tanto dos links da era de canal, como dos links da era de ferrovias, tem bem aqui no tabuleiro. Na era de canal, que você só pode construir links de canais, custa 3 cada um, certo? Na era de ferrovias, que você só pode construir ferrovias, para construir um custa 5 e 1 carvão, certo? E se você for construir 2 com a mesma carta descartada, vai custar 15 e 2 carvões. No caso, se você quiser construir links de ferrovia, mas não existe mais carvão próximo do local que você quer construir a ferrovia, por exemplo, eu quero construir uma ferrovia bem aqui, mas não tem mais carvão aqui, já foi todo consumido, certo? Então, o que acontece? Eu posso comprar do mercado. No caso aqui, esse local está conectado ao mercado de Yorkshire. Então eu coloco aqui a ferrovia, pago 5 dinheiros e pego um carvão, pago um carvão do mercado de Yorkshire, me custando 1 dinheiro. Outra indicação que tem boa aqui também no mapa é essa. Essa indicação ela diz o quê? Ela diz que para consumir ferro não precisa de nenhum tipo de conexão. Não precisa. A explicação histórica é que
ferro era consumido em pequenas quantidades, então não precisava de tráfego marítimo ou ferrovia para transportar o ferro. Já o carvão, como era transportado em grande quantidade, você precisava estar conectado aos locais para poder consumir. E a última ação é a ação de construir, que é a ação principal do jogo, né? Ela pode ser feita de 3 formas. A ação de construir ela pode ser feita utilizando uma carta de localização, que aqui é a cidade, no caso aqui Rockdale. Você pode usar uma carta de indústria, que no caso aqui é carvão. Como você pode fazer o que ele chama de double action, que é usar suas 2 ações para uma ação só. E aí no caso você descarta 2 cartas quaisquer e você pode tratar isso aqui como se fosse uma carta de qualquer cidade. Eu vou explicar a primeira, que é quando você joga uma carta de localização. Você pega a carta, você descarta ela, e aqui no caso a cidade é Rockdale. Isso quer dizer que eu posso construir qualquer uma das estruturas em Rockdale e eu não preciso de nenhum tipo de conexão, porque eu tenho acesso à cidade. Então eu simplesmente pego o tile da construção que eu quero. No caso eu quero construir um algodão, pago o valor que tem dizendo no player board. No caso aqui um algodão nível 2 é 14 dinheiros e 1 de carvão. E coloco aqui, certo? Nesse caso específico, eu não poderia, por quê? Porque ele pede 1 de carvão e eu não tenho como acessar carvão de forma alguma. Porém, se fosse um prédio de algodão de nível 1, eu poderia, porque ele não pede carvão. Se eu fosse construir aqui um negócio de carvão, uma unidade de carvão aqui, produtor de carvão, eu poderia, porque a produtor de carvão não pede carvão, só pede dinheiro. No caso, isso aqui seria 7 dinheiros e eu colocaria os 2 cubos. Nesse cenário já é um pouco diferente. Vamos supor, descartei Rockdale, quero construir lá, e aí eu peguei uma fábrica de algodão, que é o que eu quero construir. Agora eu posso construir aqui. Eu posso colocar aqui, por quê? Eu pago os 14 dinheiros pro banco e o carvão agora eu posso pegar do mercado, porque eu tenho um link aqui me levando até o mercado. Então eu vou aqui no mercado e pago 2, que é o valor indicado. A outra forma de construir é usando carta de indústria. No caso aqui eu tenho os 5 tipos de cartas. Vou usar aqui uma carta de algodão para construir e explicar para vocês. Pegando a carta que eu escolhi, eu descarto ela, vejo o ícone, no caso é uma fábrica de algodão, e a partir daí eu posso construir uma fábrica de algodão em qualquer lugar do mapa que tenha o ícone da fábrica de algodão e que seja parte da minha network, certo? O que seria, vou repetir de novo o que é network. Qualquer local que seja adjacente a uma peça minha ou que tenha uma peça minha dentro. Por exemplo, na fase de canal eu poderia construir aqui em Stockport, porque é adjacente a esse meu link. Eu poderia construir em Oldham, porque é adjacente a esse meu link aqui. Eu não poderia construir aqui na fase de canal. Por quê? Porque na fase de canal você só pode ter um prédio seu por local. Mas na fase de ferrovias, eu poderia, porque na fase de ferrovias é liberado, você pode ter quanto você quiser em cada local. Então eu poderia construir aqui porque já tem uma unidade minha, certo? Eu não poderia construir aqui em Bury, porque Bury não está dentro da minha network, não é adjacente a nenhuma peça minha. Se esse link estivesse aqui, eu poderia construir em Bury, ok? Eu decidi então construir um algodão nível 3, que é o que está disponível para mim, aqui em Stockport, que é permitido. Eu coloco o tile aqui e pago o custo. O custo para um algodão nível 3, certo? É 16 dinheiros, 16 libras, um carvão e um ferro, certo? Eu pago a 16 libras. O ferro eu posso tirar do próprio mapa, bem aqui ó, em Bolton, eu posso tirar aqui do meu oponente, porque não importa, não precisa estar conectado nem nada. E o carvão eu posso tirar dessa minha unidade aqui em Manchester, sem nenhum problema. E está pago o algodão. Automaticamente, como aqui não tem mais carvão, novamente, eu viro e ganho aqui essa income também. Tiles de estaleiro, caso você queira construir no mapa, se você tiver a carta do local, é muito simples, você coloca no local. E se você tiver a carta de indústria, é a mesma coisa. Ele tem que estar conectado com a sua network para ser construído usando a carta de indústria. E a diferença dele para os outros tiles é, quando você constrói um estaleiro, ele já entra virado. Eu vou criar uma situação diferente aqui que acontece quando você constrói, certo? Vamos supor que eu descartei uma carta de carvão. Ela pode ser tanto carvão como ferro, não importa, certo? É uma carta de recurso.
procuro um local que faça parte do meu network. No caso, eu escolhi aqui Wigan. Wigan faz parte do meu network, tem um link bem aqui, e eu vou botar esse tile de carvão junto com 4 cubinhos. Quando você constrói uma unidade de recurso, seja carvão e ferro, e o mercado tem lacunas, no caso aqui foi consumido carvão em algum momento do jogo, quer dizer, o mercado está pedindo carvão, eu posso fazer o seguinte, posso automaticamente, por fato desse carvão estar conectado a um mercado, eu posso automaticamente pegar as peças e preencher os espaços do mercado. No caso aqui é 2, 1, 2, 3, que equivale a 2 moedas, mais uma daqui, e eu ainda recebo 4 dinheiros do banco, porque eu vendi carvão para o mercado. Uma ação que pode ser feita quando você resolve construir é o que ele chama de overbuild, que é construir por cima. Se for uma indústria sua, certo? Não tem problema, basta você pegar um tile da mesma indústria e colocar um nível superior dela. Então você quer nível 1, tem que ser o nível 2, se for nível 2, tem que ser o nível 3, certo? Os custos são os mesmos, você paga do mesmo jeito como se estivesse construindo na primeira vez. Se o tile for de outro jogador, vamos supor esse caso aqui, ó, que é o vermelho, e você quer overbuild com o amarelo, não pode, certo? Por quê? Você só pode overbuild em cima do oponente se for uma indústria de carvão ou de ferro e se no mapa inteiro, tanto no tabuleiro como no mercado, não tiver mais nada daquele recurso. E a terceira forma de construir, como eu disse antes, é você pode descartar 2 quartas qualquer e tratar elas como se fosse uma cidade no mapa, onde você pode construir o que você quiser. Isso aqui conta como se fosse uma ação só, então você, na verdade, está perdendo suas 2 ações para fazer somente uma, mas de uma forma mais abrangente, né? E agora vamos ver como é o final do round, porque depois que você faz as suas ações, agora a gente vai fechar o round daquele jogador. O jogador que jogou as 2 cartas repõe a mão para ficar de novo com 8 cartas. Depois que todo mundo faz suas ações naquele round, né? Cada um jogou 2 cartas, fez suas ações, é sinal de que o round acabou. Então a primeira coisa que a gente faz é, tudo que você gastou em cada um do seu round, você vai pegar aquele dinheiro gasto e colocar em cima da sua ficha, certo? No caso aqui, o vermelho gastou 2 libras e o amarelo gastou 10 libras. E agora vai mudar a ordem de jogo dos jogadores na ordem que eles vão jogar. O vermelho vem para frente e o amarelo vai para trás, porque a ordem é sempre de quem gastou menos para quem gastou mais, certo? Isso aqui então volta para o banco, né? Já foi gasto, e essa vai ser a ordem nova dos jogadores. Existe uma situação diferente que é, vamos supor que seja um jogo com 4 jogadores, e eu vou criar aqui uma situação, uma hipotética, certo? O roxo, o amarelo, vou botar aqui o cinza e o vermelho, certo? Vamos supor que é essa situação. E a gente vai organizar isso por ordem do menor para o maior. Quem gastou menos aqui foi o amarelo e o roxo, cada um gastou 1. Então a gente já sabe que eles vêm para cá, certo? Essa ordem não vai mudar. Como deu empate, a ordem se mantém, certo? Depois vem o cinza, que ele gastou 2, e o vermelho em último, que gastou 5. E essa vai ser a nova ordem do jogo. Na renda, nós vemos onde cada peça está, na peça de financeiro, e o amarelo aqui, no caso, recebe 4 dinheiros, e o vermelho recebe 2 dinheiros nesse round. E os rounds vão ocorrendo em cada era, até acabar o deck. Então eu vou criar aqui a situação, vamos supor que aqui a era do canal acabou, esse deck aqui esgotou. Depois que esse deck esgota aqui, o jogador tem que esgotar as cartas dele da mão, que vão ter 8 na mão dele, que não vai ter mais como repor. Quando acabarem as 8 cartas, acabou a era do canal. E aí vem a pontuação para começar depois a época das ferrovias. Quando acabam todas as cartas, tanto do deck como da mão, como eu disse antes, a gente vai contar os pontos. E os pontos na pré-era do canal são contados como? Primeiro, você pega cada link desse, certo? Que você tem, e você conta um ponto para cada ícone de link que está adjacente a vamos supor, essa peça. Por exemplo, essa peça, ela tem só um link. No caso, esse link aqui, eu teria um ponto daqui, mas daqui eu não tenho ponto, porque a peça que não foi virada não tem o símbolo, certo? Então esse aqui me dá um ponto, esse aqui vai me dar 3 pontos, ó, 1, 2, 3. Esse aqui vai me dar um ponto,
daqui, porque conta tanto os meus tiles como o do oponente, certo? É o símbolo aparecendo. Esse aqui mais 2 pontos e esse aqui mais 2 pontos daqui. O vermelho faz a mesma coisa, no caso aqui ele tem 2 pontos e aqui 1 ponto. Eles são retirados do mapa e depois a gente conta os tiles que foram virados. No caso aqui a gente vai agora contar o símbolozinho que tem aqui embaixo. No caso é contado esse símbolo aqui na ponta, ó, 5. Esse símbolo é contado no final de cada era. Então é contabilizado os pontos dos tiles que foram virados. No caso aqui, esse aqui, 2 mais 5, 7 pontos para o vermelho. Ele vai para 10 pontos. E o amarelo a gente tem aqui 2 mais 2, 4 pontos. Mais 4 pontos para o amarelo, certo? Depois de você contar os pontos dos prédios, todos os prédios que têm nível 1 são retirados do mapa, definitivamente, desse mapa, não do player board. Então, por exemplo, esse vai sair e os outros vão ficar porque eles não são nível 1. E esses daqui vão para o descarte. O mercado de algodão é resetado para cá. Os tiles que foram utilizados são embaralhados numa nova pilha e colocados de volta aqui depois para a segunda era, que é a era das ferrovias. Todo o deck com o descarte do jogador 1 e jogador 2 são embaralhados, assim como as duas cartas que foram separadas no início. Elas também são embaralhadas. E é criado um novo deck. No início da Era das Ferrovias são separadas 4 cartas, 2 por jogador. Elas são colocadas aqui embaixo. O tile de encerramento de Long é colocado em cima, agora virado, com a face de Rothschild em cima. São dadas 8 cartas para cada jogador, certo? São tiradas 8 cartas para cada jogador. E o deck vem aqui para cima, do mesmo jeito. E começa o jogo, de novo, da mesma forma, só que com algumas mudanças que eu vou explicar agora. E a grande diferença na época das ferrovias agora é, você só pode construir onde tem linha férrea, você não pode mais construir canal. Você agora não pode usar mais peças de canal, agora são as peças de ferrovia, que é a mesma peça, né? É a outra face, né? Ferrovia. Quando você for construir, você não tem mais a limitação de ser apenas uma construção por área, agora você pode botar 2 ou até todas, não importa, mas a quantidade. E agora, na Era das Ferrovias, as construções de nível mais baixo não podem ser realizadas mais. Tanto que tem um símbolo aqui, ó, da Era dos Canais. Esse símbolozinho azul é indicando que esses prédios só podem ser construídos na Era dos Canais. Então, por exemplo, se você quiser construir porto agora, você vai ter que primeiro desenvolver o porto, que é jogando a ação de Develop, retirar esse, para poder ter acesso a esse nível. A mesma coisa com o estaleiro. Você não vai poder construir nem esse nível e nem esse nível de estaleiro. Esse aqui vai ter que ser desenvolvido, esse aqui vai ter que ser desenvolvido e esse aqui é o que você vai ter acesso. E a contagem de pontos é semelhante. Você conta os links, baseado nos símbolos que aparecem anexo conectado ao link de transporte. Você conta os pontos dos tiles que foram virados. E fora isso, a cada 10 dinheiros, você ganha um ponto. Contabiliza tudo. Se der empate, quem tiver melhor na trilha de renda ganha no desempate. E se der empate de novo, ganha quem tem mais dinheiro na sua play area. E é isso daí. E essas são as regras do Brass. Espero que eu tenha ajudado aí. Vou ver aqui para gravar o gameplay e aí quando tiver upload vocês vão saber. Valeu!